e esse assunto é a respeito de comportamento e etiqueta. Então seja muito bem-vindo, eu espero que você goste dessa aula e vai ser uma aula maravilhosa porque ela nos prepara. A gente já vem pincelando um pouquinho disso na matéria Ministério Itinerante e agora a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do comportamento e etiqueta, especificamente para que a gente dê um show para Deus, sabe? Para conquistar vidas para Jesus quando nós estivermos interpretando e atuando no ministério, porque de fato você interpretar, na maior parte das vezes, né, quando você vai para a missão, você de fato está exercendo o ministério, né? Então é interessante a gente, no inglês, né, a gente fala put in a hot seat, é uma expressão, né? A gente colocar na cadeira quente, a gente realmente se dispor a, a ver os pontos que precisa ajustar, melhorar, para que a gente realmente não faça mal feito quando a gente for para a missão, né, para o ministério. Então vamos lá, a gente vai falar sobre comportamento e etiqueta. Para você, o que é o comportamento e a etiqueta quando você vai exercer o seu chamado, sabe? Quando a gente entende chamado, cumprir o chamado não é apenas uma lista de atividades, sabe? Ou seja, você viajar, você conhecer pessoas, você pregar, enfim. Chamado é você ter muito mais responsabilidade do que privilégios. É claro, né, que existem os privilégios, Deus é um bom pagador, mas é interessante você entender e logo de cara isso, entende? Que é você ter muito mais responsabilidade do que privilégios e você focar nas responsabilidades, sabe? Pôr as suas expectativas nas suas responsabilidades e também esperar, claro, que Deus ele vai te recompensar, né? Você pôr o foco em Deus e não no homem, que a recompensa vem dele, porque se você pôr no homem você vai se frustrar, isso é fato, mas Deus ele pode nos surpreender, né? Então é maravilhoso porque Deus acaba realmente nos recompensando, né? E Deus é lindo demais. No ministério a gente acaba sendo bastante observado mesmo, sabe? Porque a gente acaba, entre aspas, assim, estando na vitrine, entende? A gente fica muito exposto e é bom a gente ter essas noções de comportamento e etiqueta justamente por conta dessa exposição. Ah, então quer dizer que eu vou ter que ficar mal com isso? Ah, porque tem gente que se sente muito pressionado, né? Quando acaba ouvindo isso, né? Do ministério e tal. Mas quando você já possui, né, um comportamento alinhado com os princípios da palavra, você já tem hábitos já de ter uma etiqueta aceitável, isso vai ser um hábito na sua vida, entende? Todo começo, ele é de fato, é desconfortável. Mas quando você se dispõe a mudar, então se torna um fardo leve, né? Então é algo até que eu queria trazer aqui para você. Existe uma diferença entre a carga e o fardo. O fardo, segundo diz na palavra de Deus, eu vou até abrir aqui para você dar uma olhada a respeito desse versículo. A Bíblia fala, né, que o fardo com Cristo se torna leve, sabe? Então, Cristo ele veio de fato para poder ser o nosso ajudador através do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador. E aqui diz, né, em Mateus 11, 28 ao 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você entende isso, você fica muito menos pressionado, entendeu? A impressionar as pessoas. Na verdade, o que você vai fazer é servir as pessoas e tratar as pessoas como algo já que você já tem no seu hábito, né? De você, por exemplo, se você mora com sua mãe, com seu pai, você servir, honrar os seus pais, sabe? Você servir, honrar pessoas que estão ali, por exemplo, no seu trabalho, seus clientes,
mesmo eles sendo clientes bons com você ou não, sabe? Então, são essas pequenas atitudes que o comportamento e a etiqueta já podem ser colocados no seu dia a dia, porque quando você chegar no campo, você só vai fazer algo que você já costuma fazer. E eu vou dizer, mais uma vez, eu repito, como a própria palavra fala, né? Que o reino de Deus é tomado à força, né? Então, às vezes demanda um esforço, e eu vou até falar aqui o versículo, né? Para não... O reino de Deus é tomado à força. Vamos ver que versículo é esse aí. Tá aqui, ó, Mateus 11:12. Né? Então, na NVI, na nova versão internacional, a gente vê, né, que o próprio Jesus ele estava falando a respeito disso aqui. É isso mesmo, é ele mesmo quem diz aqui. O reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Então existe um esforço, certo? Mas, mais uma vez, depois que você se esforça, porque a mudança requer um esforço, o fardo se torna leve. E assim, eu prefiro pagar o preço para mudar e seguir os princípios da palavra do que pagar o preço para não mudar, porque se eu não mudo, a minha vida permanece a mesma, eu permaneço numa zona de conforto e situações não mudam, tudo vai permanecer tudo da mesma forma. E é interessante porque até a vida da gente, ela não foi criada assim. Quando a gente nasce, a gente fica pequeno, mas não permanece pequeno, a gente cresce. Então, Deus nos fez para crescer. As plantas, que é também uma criação de Deus, elas foram feitas para crescer, para se multiplicar, entende? Então, isso é próprio da natureza criada por Deus, o crescimento. Então, é melhor você aceitar, porque vai doer menos. Já ouviu essa frase? Aceita que dói menos. Então, é melhor pagar o preço para crescer do que pagar o preço de não ter crescido, entende? Então, esse assunto ele vem muito para poder proporcionar esse crescimento. Então, aperta os cintos, porque agora você vai entrar numa estufa. A estufa ela serve para isso, sabe? Para poder acelerar o crescimento de plantas, enfim, proporcionar um crescimento melhor para plantas. Então, você é essa planta que Deus plantou aí, onde você está assistindo esse vídeo, para que através dessas aulas aqui você possa acelerar. Então, assim como aquela planta boa para que cresce bem, saudável, prepara a tua terra, sabe? Tira de repente aí as distrações que podem tentar aí roubar a sua atenção dessa aula, sabe? Abre o teu coração para poder se permitir ser ensinado, pôr tudo isso em prática na medida do possível, ok? E a nossa primeira referência que a gente vai ler, ela está lá em Tiago, ou perdão, 1 Timóteo 4:2. A gente vai ver que a Bíblia, ela fala também sobre conduta, e sobre o que tem a ver com a questão do comportamento. Então, 1 Timóteo 4:12 fala o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Né? Então, a gente vê que essa palavra aí, procedimento, ela tem a ver com a conduta, que envolve a questão do comportamento. E tem pessoas, né, que para se livrarem da responsabilidade de uma conduta reta, correta, dizem: ah, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não sei se você já ouviu isso. Só que, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, né, aquilo que a gente pratica fala mais alto do que as nossas palavras. Então, esse lema de que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona com Deus, não. Sabe? O exemplo ele vai falar muito mais forte. Inclusive, cientificamente falando, a ciência ela prova que o ser humano ele possui neurônios, que são chamados neurônios espelho. Eles ficam muito mais aguçados na infância, né? Porque a criança ela tem uma maior quantidade de neurônios aí em atividade comparada do adulto, né? Mas é porque ela está aprendendo, ela está absorvendo conhecimento, mas mesmo assim adultos, jovens possuem esses neurônios. E como é que funcionam esses neurônios? Neurônios, né? Só para explicar, eu venho estudando sobre esses temas, viu, gente? Que tem a ver com a questão
da neurociência, tudo isso tem a ver também com o aprendizado e eu resolvi trazer para cá também, para esse curso. Neurônios são células que fazem parte do sistema nervoso e eles se aglomeram, digamos assim, né? A gente tem um aglomerado de neurônios aqui no nosso cérebro. Então, eles são responsáveis pelas informações que nós armazenamos, como, por exemplo, a nossa memória, né? Então, a nossa memória, os neurônios, eles têm a ver com essa questão da memória, com a questão também das tomadas de decisões, com as questões comportamentais, com a fala, com o bocejar, com o abrir e fechar de olhos, com a aprendizagem. E nesse ponto, em relação à aprendizagem, os neurônios espelho, o que eles fazem na gente? A gente acaba vendo um comportamento e a gente aprende espelhando esse comportamento. E o que o espelho faz? Ele reflete. Inclusive tem um espelho atrás de mim aqui. Você pode ver que ele está refletindo. Ó. Então eu estou sinalizando aqui. E é isso que os neurônios espelho fazem. Eles vão refletir a atitude de alguém, ou uma ação, ou algum conhecimento ali prático, digamos assim, né? Porque tudo vem ali através dos sentidos. O nosso corpo, ele através dessas entradas, né? Sejam através da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar, ele acaba captando esse novo conhecimento e os neurônios espelhos fazem com que a gente aprenda espelhando, entende? Em uma criança você pode ver isso isso é muito visível, sabe? Então, por isso que o procedimento para o reino de Deus é tão importante e a ciência respalda isso. Por, por quê? Porque principalmente quem é novo na fé, né? Quem está começando agora, vai aprender seguindo o exemplo das pessoas. Né? E porque tem muita gente, inclusive, que acaba caindo depois que um líder, alguém muito influente, digamos assim, acabou dando um mau exemplo. Né? Por quê? Porque essas pessoas acabam espelhando isso e até essa atitude desse líder dá meio que uma licença para a visão aqui da câmera parou. Acho que foi alguma conexão da rede aqui. Mas vamos continuar, o show tem que continuar. Você está conseguindo me ouvir, né? Então, essa atitude acaba meio que sendo meio que uma licença, entre aspas, sabe, para os outros pecarem. Ah, não, se fulano fez isso e pecou e caiu e teve uma má conduta, então eu vou fazer também. Já ouviu isso? Então, eu já. Então, por isso que é muito importante a gente prezar pelo nosso comportamento. Ah, isso significa que eu tenho que ser perfeito? Não. Mas toda vez que você errar, você reconhecer, né, o seu erro, você se dispor a, a mudar, entende? Então, isso é fundamental. Mais uma vez, repetindo, é interessante a gente buscar esse esforço, sabe? Isso tem que estar presente na nossa vida como ministro, em manter esse comportamento. Claro que não somos perfeitos, mas buscamos nos manter, entende? E servir na igreja local acaba sendo um privilégio nesse sentido, porque vai ser um local de treinamento também para você, sabe? E seja você servindo na recepção, seja você limpando a igreja, a gente faz tudo isso com o mesmo cuidado, com a mesma excelência que a gente faria se estivéssemos pregando no púlpito, entende? Então é muito importante você buscar esse tipo de serviço também, em locais que não de repente estejam muito em evidência, ou que aparentemente, né, não desperta muito interesse no glamour, você entende? É interessante você buscar isso também, tá ok? E com isso você vai estar também se treinando, né, para fazer para Deus e não para os homens. E tem até uma ilustração a respeito de construção e tem não sei se você já viu, né, a questão da construção, tem a massa corrida e quando essa massa corrida ela é passada na parede, ela precisa ser lixada para você tirar esses defeitos, porque com a luz os defeitos serão mostrados. Então, é isso que acontece quando a gente exerce o nosso chamado e quando ele vai para a evidência, ele vai para a luz.
E a gente precisa estar cuidadoso com esses defeitos, né, que, se trazidos para a luz, vai mostrar algo ruim, entende? Por quê? Porque quando os holofotes começam a brilhar, os defeitos eles vão aparecer. Então trabalhe esses pontos na sua vida, sabe? Para que as pessoas olhem para você e possam ver, no mínimo, um ministro de excelência. Ok, ele não é um ministro perfeito, mas é um ministro que se dedica, sabe? Que se esforça, que mantém uma vida íntegra. É interessante a gente falar sobre isso, porque até para cargos governamentais, né? Por exemplo, eu venho estudando sobre a questão do abuso sexual, e se alguém quer trabalhar no conselho tutelar para ser um conselheiro, né? Alguém que a criança ou a família, né, que passa ali pela realidade do abuso vai procurar, né, que são chamados os conselheiros tutelares. Se alguém quer se candidatar a esse cargo, essa pessoa precisa ter uma reputação ilibada, né? Isso é um dos requisitos. Então, você vê, um cargo do governo exigindo esse tipo de reputação, entende? Não uma perfeição, mas uma reputação ilibada, né? Uma integridade, você entende? O que é integridade? As pessoas não costumam falar muito sobre isso, mas a gente vai falar bastante sobre integridade. A raiz da palavra integridade vem da matemática, que quer dizer inteiro, ou seja, algo que não é dividido. Então, o que é você ser uma pessoa inteira? É você não ser uma pessoa duas caras, sabe? Você tratar bem, por exemplo, alguém que pode te dar alguma coisa em troca e você trata mal a pessoa que te recepciona na igreja ou que tá ali trabalhando no diaconato. Entende? Então você trata bem tanto um quanto o outro. Você consegue se portar bem, tratando com simpatia, né? Enfim, se esforçando mesmo diante de algumas adversidades para lidar com pessoas difíceis, para tratar, sabe, sempre com amor, com respeito, mesmo você sendo destratado, você podendo manter essa integridade, você entende? Tem até um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para você, é uma história do livro, essa história está presente no livro Qualificados. Não sabem ao certo se essa história é verdade ou não, mas ela traz um princípio muito interessante. Certa vez, um pastor ele foi pegar um ônibus e ele era desses ônibus, né, que o motorista é ao mesmo tempo motorista e cobrador. E aí o pastor pegou e deu o valor, né, para esse motorista em dinheiro, e aí o motorista passou o troco só que a mais para esse pastor. Aí o pastor só veio perceber, né, que o troco estava a mais porque ele contou e viu que estava mais 25 centavos. E aí é, ele ficou, né, pensando, será que eu devo devolver esse troco que veio a mais? Só foram 25 centavos. Ah, mas acho que o motorista não vai perceber não. Essa companhia deve ganhar milhões todo o ano. Eles não vão se preocupar com 25 centavos não. Mas aí o que foi que aconteceu? Que ele ficou com aquilo arranhando dentro dele, sabe? Ele entregue, rapaz, entregue. E aí quando ele ia para descer do ônibus, ele, olha, você me deu a trocar mais, tome 25 centavos. E aí o motorista do ônibus pegou e falou com ele, rapaz, o senhor é pastor? Perguntou para ele. Ele falou, sim, eu sou. Ele, ah, que bom. Eu vou lá na sua igreja domingo, viu? Aí o pastor perguntou, gente, pô, você vai numa igreja? Ele, sim, sim, eu só estava realmente vendo se o senhor era um homem de verdade mesmo, né? E eu vejo que o senhor é um homem íntegro. E aí o, depois que o motorista partiu, né, no ônibus, o pastor abraçou o poste e gritou assim, dizendo, meu Deus, eu quase vendo Jesus por 25 centavos. É muito interessante essa história. E ela vem para nos dizer, né, a importância da integridade, que realmente as pessoas observam. E é importante você manter isso, porque para mim é algo fundamental. Isso, e eu diria não só para, como é que eu posso dizer, ah, eu sou cristão, tenho que ser íntegro. Não, mas para todo ser humano mesmo.
sabe? O mundo seria um lugar muito melhor se todo mundo andasse em integridade. Então, é isso, né, que eu queria mostrar para você. E muitas das vezes, ter uma conduta correta é visto como um prejuízo. Você vê nesse caso, né, da história que eu falei. Às vezes você vai ter que devolver aquele a mais que você recebeu e para você, naturalmente falando, vai ser um prejuízo. Mas você sabe porque sabe que você está mantendo o seu comportamento, a sua integridade. Isso, para Deus, tem grande valor. Então, por mais que dê trabalho, pense no seguinte, há benefícios. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, para quem eu estou ministrando a respeito desse assunto. Os princípios que Deus estabeleceu não foram princípios para abençoar ele. Deus não precisa ser abençoado, né? Ele já é a bênção em pessoa. Esses princípios, eles foram criados para nos beneficiar. Às vezes as pessoas pensam, né, que Deus é aquele cara, carrasco, lá de cima ele está com um cajado na mão, vendo quem é que vai errar primeiro para poder bater e castigar. E não é assim, né? Deus, na verdade, estabeleceu princípios e ele diz, ó, você vai por aqui, se você for por esse caminho, é um caminho de bênção. Mas se você for por esse daqui, é maldição. E aí ele ainda diz, escolha a bênção. Ele ainda nos sugere o que a gente precisa escolher. Sabe, eu vou mostrar esse capítulo aqui para você porque ele é fundamental, ele tem tudo a ver com esse assunto. Ele fala o seguinte na sua palavra, eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Essa palavra, apesar de estar no Antigo Testamento, a gente sabe, né, que o próprio Deus ele não muda e você vai ver que Deus, ele nessa passagem ele está falando, né, a bênção quando cumprides os mandamentos do vosso Deus que vos manda. Porém, a maldição se não cumprides os mandamentos do vosso Deus e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então, ele está falando aqui, né, sobre a bênção e a maldição. Está lá em Deuteronômio 11, se você quiser dar uma lida sobre isso aí, né? E ele leia tanto a bênção quanto a maldição, certo? Então, é interessante a gente parar um pouco para meditar sobre isso. Apresenta isso, né? E ainda fala, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda diz aqui, ó, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Então, às vezes as pessoas pensam, né, que necessariamente, vamos trazer um pouquinho a ilustração, né, da luz e da escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. Na física também, você pode ver a outra ilustração que tem a ver com isso aqui que eu estou falando, que é do frio e do calor. O que é o frio? É a ausência de calor. Então, se o calor sai, o calor é a energia, né, que flui de um corpo para o outro, enfim, quando há uma diferença de temperatura, e o frio é a ausência de calor. Então, o que é a maldição? É a ausência da bênção, entende? A ausência de Deus. Então, Deus, ele nos instrui. Então, os seus princípios, os princípios de Deus, eles servem para nos beneficiar. Você entende o que eu quero dizer? Então, se Deus, ele colocou uma conduta, um procedimento para a gente seguir, é para que a gente de fato seja beneficiado, entende? Então, não para que a gente viva em sofrimento. É claro que isso vai às vezes ser desconfortável em alguns momentos, mas é esse primeiro ponto que eu quero que você entenda. Uma das grandes façanhas do diabo é essa, no mundo em que a gente vive atualmente. Ele quer nos enganar e nos dizer que o que é prisão é liberdade e o que é liberdade é prisão. Tem até uma outra história, né? Conta-nos uma história, hoje eu estou cheio de história, de um homem
que ele foi evangelizar no carnaval. E aí ele chegou para um determinado rapaz, né? Esse rapaz estava fumando e tal. E aí esse rapaz que estava fumando falou bem assim: rapaz, eu não quero esse Deus de vocês não, esse Deus de vocês aí é do ruim. Ele diz para um não pode isso, não pode aquilo outro, e não pode aquilo outro, e não pode. Aí o rapaz que estava evangelizando pegou e já ia dizer um monte para ele, mas aí ele pensou: rapaz, Espírito Santo, o que eu devo fazer aqui? Aí Deus deu uma instrução para ele, aí ele seguiu. Aí o que foi que esse rapaz, né, cristão, fez? Ele pediu: rapaz, me dê um cigarro aí. Aí ele pegou o cigarro, né, desse rapaz. Aí ele, sem entender nada, ele pensou que ele ouviu um bocado, né, mas deu o cigarro para ele. E aí ele, pronto, agora acenda aqui o cigarro. Ele, oxi. Aí o rapaz que tava fumando, ele pensou: oxi, esse cara mudou de ideia assim tão fácil, foi. Eu, hein? O que foi que aconteceu? Aí ele pegou, o cristão, né, acendeu o cigarro. E aí ele pegou o cigarro, quase ia botando na boca, ele não botou e jogou no chão e apagou. E aí ele olhou para esse rapaz, né, que tava fumando, o rapaz ficou assim com o olho desse tamanho. E aí o cristão falou: olha, eu, com Deus, tenho a liberdade de pegar nesse cigarro e não fumar ele. Esse cigarro não me escraviza. Mas você tem essa liberdade? Você entende? Então, aí a gente entende de fato o que é liberdade. A liberdade não é você ficar, como é que eu posso dizer, se segurando, sabe, para não fazer o que é errado e só fazer o que é certo, debaixo de uma pressão, sabe, de uma tristeza, de uma, ai meu Deus, eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo. Não, isso não é liberdade. A liberdade é você ter a escolha de fazer o que é errado e também de fazer o que é certo e você decidir fazer o que é certo, entende? Então isso é liberdade. E a palavra de Deus fala, né, que Cristo vos libertou para a liberdade, né? Então é muito importante a gente entender isso quando a gente fala desse assunto de comportamento e de etiqueta. Então você tem a liberdade de se comportar mal, você tem a liberdade de se portar de uma forma mais educada, mas você não faz isso por quê? Porque você escolhe não fazer, sabe? E você sabe que você vai colher bons frutos porque você está plantando segundo os princípios de Deus. Você está debaixo da bênção, você está na luz, entende? Porque quando você não vive uma vida de integridade, você expõe maus comportamentos, sabe? E pratica, mesmo não expondo, né? Mas pratica maus comportamentos quando as pessoas não estão vendo, porque integridade também é isso. É você fazer o que é certo quando você está na vitrine e quando você está nos bastidores, sabe? E, enfim, você anda na bênção quando você decide andar na luz, entende? Mas quando você decide não cumprir, então você anda na escuridão. Você tropeça, você cai. Então essa consciência que eu quero que você entenda dentro desse assunto. Então vai por mim, você está entrando na luz quando você está praticando isso aqui. E eu acho que eu me empolguei, né, na aula, estamos quase no final. E muitas das vezes ter uma conduta correta é visto como prejuízo, que foi a última coisa que eu falei, né? Mas por mais que dê trabalho, existem benefícios. E quanto mais nós erramos, às vezes, né, camuflamos ou mentimos, mas estamos num caminho perigoso, entende? Então, tem pessoas que elas ficam com a mente tão anestesiada para o erro que elas não têm mais noção de que ela está errando, que ela está no caminho errado, que ela está na escuridão. E isso acaba criando uma bola de neve, sabe? Coisas ruins acabam acontecendo, por mais que ela tenha uma recompensa ali passageira, fazendo aquilo que é errado, roubando, mentindo, enfim. Mas ela acaba colhendo lá na frente, né, frutos ruins. Não só ela, mas também quem está perto dela, né, infelizmente. E tem mais um exemplo aqui de um determinado ministro, né, que ele traz uma ilustração que às vezes corrigir uma pessoa é como arrancar um dente.
E se o seu líder, né, se a pessoa que está ali te liderando for te corrigir, deixa ele mais à vontade, sabe? Seja uma pessoa ensinável, exponha o seu coração para ele, esteja com o coração aberto. Olha, eu estou aberto a qualquer correção, qualquer ajuste que for necessário aqui, eu me disponho a praticar e a mudar, sabe? E é interessante a gente entender que sem normas e regras existe uma bagunça, sabe? Então, se existe autoridade, se existe normas, se existem regras, então é porque elas vêm para realmente manter a ordem e é por isso que elas existem, entende? É para que o negócio funcione. Você imagine, né? Se seu corpo todo fosse rebelde, né? Se o olho, as células do olho, elas decidissem ser ouvido, igual a palavra fala, né? Ou se o ouvido decidisse ser pé, né? Como seria essa ordem desse corpo? Mas o nosso corpo, quando ele está saudável, ele é submisso às ordens de quem está no comando, né? Que é o cérebro, que é, né, cada sistema que está ligando ali ele, para que ele funcione bem. Então imagine, né, ter um corpo rebelde que desobedece, que se comporta de uma forma fora dessas normas, dessas regras. Então é muito importante a gente seguir normas e regras nesse sentido. Então, mas assim, eu quero mostrar para você que vai ser legal a gente, entende, parar para poder meditar sobre esse assunto, porque é produtivo, você vai ver que realmente funciona e que vai te manter num lugar de bênção, sabe? Tem milagres de Deus pairando sobre você nesse momento, se você está aqui assistindo essa aula, e eu creio que o seu posicionamento a partir desse conteúdo que vai ser ministrado aqui vai proporcionar o acesso para esses milagres, para esse destravar na sua vida, que às vezes só está esperando um posicionamento seu, sabe? Ou um comportamento de acordo com aquela parte do corpo em que Deus resolveu encaixar você, entende? Talvez você esteja fora do lugar e Deus vai te posicionar através dessas aulas. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, que o Senhor continue te abençoando e grande abraço. Valeu!